Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Voz Ativa. Me chamo Daniel Martins. Nessa oportunidade, se você irá assistir esse vídeo pela manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo. Se você é inscrito no canal, curte, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário, porque assim o YouTube entenderá que esse vídeo é muito importante e bom para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Nessa oportunidade, eu quero falar sobre a Trindade. Trindade é um nome que não tem na Bíblia, mas tem a palavra divindade. Então nós vamos falar sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É interessante notar na Bíblia que lá no comecinho, em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí, quando a gente vai para o verso 2 de Gênesis, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E, posteriormente, no versículo ainda diz que, no versículo 3, diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Verso 4: e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Bom, nesses 4 primeiros versos de Gênesis capítulo 1, aqui a gente vê a divindade, que é o nome bíblico. Trindade é um nome dado pelos teólogos, tá? Porque confere a Deus Pai, que é o Ser Supremo, Jesus o Filho e o Espírito Santo o Consolador. Bom, aqui no princípio, a palavra se aplica no hebraico a palavra bará, ou seja, no bará, no princípio, Deus criou todas as coisas. Portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam na atuação da criação de tudo. Quando vamos ainda no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, a palavra do Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27 diz: criou Deus, pois o homem, à sua imagem, o criou, homem e mulher o criou. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Note que no versículo 26, Gênesis 1 diz: façamos o homem. Então façamos no plural, são mais de uma pessoa. Então aqui é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio, no bará, lá no começo, o Deus eterno, Jesus Cristo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus separou terra e água e criou tudo em 6 dias, e ao 7º dia descansou. E aí, quando vamos para Gênesis 2, 7, Deus formou o homem do barro e lhe soprou em sua nariz um fôlego de vida, se tornou um ser vivo. E então ali, depois de ter criado tudo, quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, versos 18 em diante até o versículo 24, mas precisamente no verso 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e das suas costelas tomou um osso, fechou com carne. No versículo 22 diz: e a costela que Deus, o Senhor, tomara do homem, transformou em uma mulher e lhe trouxe para ele, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e se chamar varoa, porquanto o varão foi tomado. Ou seja, aqui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao criar todas as coisas, tomou uma das costelas do homem, fez cair um sono pesado, ou seja, podemos dizer uma anestesia geral. Ali Deus tirou uma das costelas do homem e fez a mulher para ficar junto. Então, quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, recapitulando, Deus criou tudo, criou
criou os céus. Quantos céus? 3 céus: o céu de atmosfera, o céu sideral e o céu paraíso, onde Deus habita. São 3 céus. Deus criou os céus dos céus, que é o paraíso onde Deus habita, né? Ele criou o céu sideral, que é o segundo céu, e o céu atmosférico, qual nós vivemos hoje. Ou seja, até 70 metros de altura a gente ainda consegue ficar com esse oxigênio da Terra. Acima disso precisamos de oxigênio para a gente então entrar no segundo céu, que é o céu sideral, onde estão as estrelas, as constelações, as galáxias, o universo de uma forma geral. E ali então o céu do céu onde Deus está, que é o lugar santo onde Ele está presente. Depois de Deus ter criado os céus e a terra, Ele criou o ser humano, criou os animais, criou tudo e ficou tudo perfeito. Então veja que a divindade ele estava junto, Deus atuando, Jesus ao soprar o fôlego de vida no homem e o Espírito Santo estavam juntos ali na criação. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando vamos para o Evangelho de João agora, você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou abrir a minha aqui no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, o Evangelho, depois de Lucas. Você passa Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio. Então, repete aqui a palavra de novo, que lá no começo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, no Bará, aqui no princípio, ou seja, no começo, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui o Verbo é o próprio Cristo. Então Deus Pai, Deus Filho, junto na criação. Aí vem o verso 2: Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus estava ali junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Verso 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Notem que Cristo é vida, Cristo é luz. Então Deus Pai, juiz supremo, hoje Cristo, advogado, intercessor, sacerdote, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade que atua em nossa transformação, nossa libertação, na nossa modificação, ou seja, no nosso mudar a nossa vida, para que possamos de fato adorar a Deus. Ainda em João capítulo 1, verso 14 diz: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Verso 18, ainda em João capítulo 1: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Ainda em João capítulo 3, verso 16 a 18, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ainda em João, capítulo 10, versículo 10 e 11, diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11 e versículo 10. Ainda em João capítulo 14, verso 26, diz a palavra do Senhor: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai me enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Bom, notem que o Deus ser supremo, alguém pode perguntar, mas como é que é Deus? Como que ele surgiu? A nossa mente é uma mente limitada. Eu e você não podemos saber da onde que Deus veio e como que ele surgiu. Eu só sei de uma coisa: Deus é Deus.
Ele é um ser poderoso, Ele é um ser ilimitado, Ele é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Deus. Portanto, eu e você devemos apenas fazer o seguinte: orar, olhar para o céu e dizer: Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor me trouxe a essa terra. Através do seu poder eu existo aqui. Por isso que Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuando na criação do ser humano. Note que depois que o ser humano pecou na terra, que o pecado começou no céu, depois veio para a terra, Gênesis capítulo 3, vou voltar um pouquinho atrás aqui, depois volto para o João. Gênesis capítulo 3, você pode voltar na sua Bíblia aí, estou voltando aqui na minha. Em Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 9 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Quando o homem ouviu a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Notem que o mesmo Deus que criou, quando o homem pecou, Deus foi atrás do ser humano. Por isso que nós não devemos perguntar onde veio Deus, como que ele surgiu. Ele é Deus. Ele é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o Deus todo-poderoso. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulação. Salmo 43, 1 e 2 diz: ainda que os mares a água suba, Deus ele é presente em nossa vida. Portanto, Deus é um ser todo-poderoso. Mas aí Deus providenciou um meio de escape, um meio de salvação. E agora a gente volta para João. João capítulo 3, versos 16 a 18, nós acabamos de ler. Lá diz que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir morrer, para salvar a mim, para salvar você. Ele deu o que ele mais tinha de precioso, para que todas as pessoas nesse planeta Terra crê, aceita, obedeça, viva com Jesus, possa ter a vida eterna em Jesus Cristo. E crendo em Jesus, obedecendo a Jesus, vivendo com Jesus, nós teremos a salvação e não entraremos em juízo, mas teremos a vida eterna garantida por Jesus Cristo, já está pago na cruz do Calvário. Portanto, quando eu vou para João capítulo 10, como nós acabamos de ler, versos 10 e 11, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Cristo vem para dar vida, vida em abundância. Ele é o nosso bom pastor. Jesus, ele deu a vida por mim e por você. E ele falou o seguinte: depois que ele completou a sua obra, quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitado, passou 40 dias orientando 500 pessoas, está lá em 1 Coríntios 15. Depois ele sobe para o céu e ele disse para um grupo de pessoas, os discípulos: fiquem orando. Atos 1 e Atos 2 diz isso: fiquem orando durante 10 dias para receber o Espírito Santo, para o cumprimento da missão da palavra de Deus, e então eu voltarei um dia para buscar vocês. E aí, quando eu vou para João capítulo 14, verso 26, como acabamos de ler, o próprio Cristo, ele diz assim, eu enviarei o Consolador, o Conselheiro, Deus forte, o Espírito Santo, para atuar na conversão, na transformação, na libertação das pessoas para o reino de Deus. E assim hoje o Espírito Santo está hoje na terra, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Acompanhe comigo um pouco mais aqui em João 15, verso 26. Quando vier, porém, o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Em João 15,
26 e 27. Portanto, o Espírito Santo de Deus é o que está hoje atuando na terra, na conversão das pessoas, para que todos possam agradar a Jesus Cristo, a Deus Pai e ao Espírito Santo também. Em João capítulo 16, versos 7 a 13 diz: Eu, porém, vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Verso 12: Tenho ainda muito que eu vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Verso 13: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então o Espírito Santo de Deus, ele está na terra hoje nos convencendo de tudo que é mal e nos direcionando a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz, que vive está lá no santuário do céu como sacerdote, como nosso amigo, como nosso advogado, e em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando eu vou para a parte final aqui, em João 17, Cristo faz uma oração, é chamada oração sacerdotal. Ele ora por ele ora pelos discípulos, por todos daquela época, e ora por nós hoje. Olha aqui o verso do capítulo 17, versos 20 e 21, diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Verso 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu também em ti, também eles sejam em nós, Pai, que o mundo creia que tu me enviaste. Notem que Jesus, ele fazia a obra do Pai, ele representava Deus na terra, e agora Jesus e Deus estão juntos lá no céu, e o Espírito de Deus está aqui na terra, representando Jesus e o próprio Pai na terra. Não que eles são deuses distintos, eles são únicos só, mas são separados no sentido de unidos, são três deuses, mas unidos no só sentido, para a salvação de toda a raça humana nessa terra. Portanto, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Ele diz: olha, eu enviei o meu filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai Celestial e Jesus, o Pai, estão juntos, todos eles na mesma função de buscar o ser humano. Quando Adão pecou, Eva pecou e perguntou: onde estás? Ele foi atrás. E assim é o nosso Deus, que traz esperança, que traz salvação, que traz amor, traz perdão, traz libertação, cura e traz vida através de Jesus Cristo. Quando eu conheço a Jesus, quando eu vivo com Jesus, quando eu caminho com Jesus, eu conheço o Deus eterno. O mundo apresenta Deus como um Deus tirano, um Deus vingativo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele ama qualquer pessoa, não importa o que a pessoa faça. O Espírito Santo de Deus é que nos convence de tudo que é mal e direciona nós a fazer a vontade do Senhor. E aqui tem um trecho que me permite ler numa cartilha que diz assim: descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar a eles alegria e esperança para animar o seu coração. Ele se alegrava com tudo que havia providenciado para ajudar a sua igreja. O Espírito Santo era a maior dádiva que podia solicitar o Pai para exaltar o seu povo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Jesus não teria sido de qualquer proveito. O poder do mal estivera se fortalecendo pelos séculos. Submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, o qual não viria senão
com a energia modificada, mas pelo pleno poder divino. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não é a energia, não é a força, ele é Deus em presente. Ele é Deus, não sei, ele tem carne, sentimento e osso, assim como Cristo, que deixou o céu, vestiu a forma humana, andou nessa terra, mas não cometeu nada que é mal, foi perseverante, foi um homem de oração, um homem de consagração, de entrega, de submissão a fazer a vontade do Pai. Mas ele, tudo isso porque ele passou 40 dias, 40 noites, recebendo a unção do Espírito de Deus, para ir cumprir a missão. É uma bênção receber o Espírito Santo, que certifica que Deus é verdadeiro. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, a chave para receber o que é certo e verdadeiro, e submetendo à vontade da nossa razão, a experiência da palavra de Deus, por meio do convincente poder do Espírito Santo de Deus. Então, tem pessoas que não creem no Espírito Santo, mas ele é Deus. Porque quando eu vou para a carta de Hebreus aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu estou abrindo a minha aqui, no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Hebreus, capítulo 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Hebreus capítulo 4, verso 7. De novo, hoje ele determina, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo a força declarada, hoje, se ouvides sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o Espírito de Deus, ele está do começo ao final da Bíblia. Portanto, ele atuou na criação, junto com Jesus, com Deus Pai, e hoje está atuando também na conversão das pessoas, para que as pessoas possam então entender de que a oração sacerdotal de Cristo em João 17, ele orou por ele, orou pelo discípulo e orou por nós também hoje, para que a igreja, o povo de Deus, mantenha a unidade e o preparo para o reino celestial de Cristo Jesus. Ao avaliar quem é Jesus, as pessoas julgaram ele segundo a carne, mas de acordo com os padrões humanos. Mas quando entenderam quem é Jesus, aqueles que o aceitavam, entendiam que ele vinha cumprir a obra do Pai. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. A sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como Espírito da verdade, depois torna-se consolador. Ele traz conforto e paz da verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade, por meio de falsas teorias ou tradições. Somente por meio da palavra de Deus, da oração, da consagração, da entrega a Jesus Cristo, é que recebemos o Espírito Santo e assim vamos cumprir a missão de Jesus. Portanto, hoje você aprendeu que a divindade ou a trindade, como queira chamar, ela está junto, ele é real, é convicto e está à nossa disposição para nos salvar. Eu termino lendo Apocalipse capítulo 22, verso 14 e depois o verso 17. O verso 14 diz assim, de Apocalipse 22: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Pai, que lhe assiste o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Feliz é aquele que aceita Jesus como o Senhor e Salvador, se dispõe a obedecer os mandamentos de Deus, de Êxodo capítulo 20, e toda a palavra de Deus, e caminha com Jesus para ter o direito de entrar no céu através de Jesus Cristo. No versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meu querido, minha querida, do canal Voz Ativa, Jesus é a água da vida. A divindade está interessada constantemente na minha, na sua, na nossa salvação. Portanto, esse canal foi criado para isso, com o propósito de apresentar Jesus. Hoje a cruz está vazia, mas Jesus está no trono celestial, como nosso advogado,
como nosso sacerdote, interessado em me salvar e salvar a você. Além do mais, eu e você temos batalha, temos lutas, temos preocupações. Vemos o mundo cada dia morrendo, perecendo, descambando para um precipício abaixo. Mas Jesus em breve voltará. E quando Ele aparecer na nuvem dos céus, virá com poder e glória para buscar cada um de nós. E vai dizer: filho, você foi fiel no pouco, você foi fiel no muito, entra para o gozo do seu Senhor. Portanto, eu e você devemos orar a Deus todos os dias, estudar a palavra de Deus todos os dias, vir à casa do Senhor todos os cultos, pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas, e através da fé, da consagração, que é a santificação, justificação, glorificação, todos esses três estágios, nós estaremos no céu com Jesus em breve, e nós viveremos com Ele para sempre. A minha pergunta que eu faço para você nessa hora, e aí nessa oportunidade: você deseja um dia poder contemplar Deus face a face? Contemplar Jesus? Contemplar o Espírito Santo? Eu desejo isso para mim, eu desejo para você também. Portanto, peço a você, curte, compartilhe. Se essa mensagem abençoou a sua vida, abençoe outras vidas também. Ajude esse canal a avançar em nome de Jesus. Nós somos 921 pessoas inscritas, falta pouco para chegar a 1000, e a gente quer avançar muito mais do que isso, porque Deus tem maravilhas, Deus tem coisas grandiosas para nós. Ele fala em Isaías 1:18-20: vinde, arrazoemos, ainda que os pecados sejam como escarlate, vamos conversar. Deus perdoa, restaura. Em Josué 1, Josué 3 fala: venha para Deus e Deus fará maravilhas no meio de nós. Procure uma vida de consagração, porque Deus deseja perdoar, salvar, restaurar e nos dar vida eterna. Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo em nome de Jesus. Se você tem esse desejo, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, regueiro de Jesus e divino Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor deixou a glória, deixou o céu, veio a essa terra para morrer e nos salvar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo, os anjos de Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Nós somos errantes pecadores, mas clamamos, ó Deus, em nome de Jesus: cura, liberta, transforma, perdoa, salva-nos para o Teu reino e nos ajude, Senhor, muito em breve, a abraçar o Senhor e viver para sempre com Jesus. Dás a Tua paz, o Teu perdão. Abençoe a todos os inscritos no canal Voz Ativa, homens e mulheres, jovens. Abençoe nossos irmãos e irmãs. Abençoe, a Deus, para que esse canal cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Dê a nós a Tua paz e a Tua bênção. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus lhe dê a graça, o perdão, a salvação e a restauração. E até nosso próximo encontro. Fica na graça e na paz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fica com Deus.